Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado essa manhã, Senhor, de ainda ruminarmos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, venha nos iluminar os olhos do nosso coração, Senhor, para compreendermos, Senhor, o desejo que está, Senhor, no Teu coração. Senhor, nos dê a visão, Senhor, de que embora nós sejamos herdeiros, Senhor, ainda não temos, Senhor, a condição de assumirmos, Senhor, a posse dessa herança que o Senhor tem para nós. Por isso, Senhor, nos leva a avançar, Senhor, a crescer em vida, a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, Senhor, a buscarmos, Senhor, e a permitirmos que a Tua palavra opere eficazmente em nós. Senhor, que nessa manhã a Tua luz venha, a Tua luz nos ilumine, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, continue fazendo a obra que ela tem feito em nós, Senhor, na nossa vida, na igreja, na nossa casa. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos. Jesus ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, como já temos feito aos domingos, vamos ruminar a palavra que nós vimos domingo passado, que foi a mensagem 10, tá? Que o título se você tem a sua folhinha ainda da imersão, o título está atrás da folhinha, que é Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. Então, nós temos visto, irmãos, que há um desespero no coração de Deus, há um sentimento no coração de Deus tão grande, para que nós entendamos o desejo que está no coração dele, tomamos essa palavra como direção e cresçamos em vida. Ontem, Flávio compartilhando a respeito do encargo do alimento diário, nós vimos ali a experiência do apóstolo Pedro, em que ele, ao escrever aos irmãos judeus da dispersão, Pedro tem um anelo muito grande, Pedro tem um desespero, porque ele sabia que o fim dele já havia chegado, assim como Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 15, 16, 17. Então Pedro, ele notou que a palavra em mim, que era em Pedro, já operou e já obteve a salvação da minha alma. Porque quem era Pedro? Pedro, irmãos, ele era o mais impulsivo dos discípulos. Pedro, ele falava pensando e pensava falando. Pedro tomava a frente. Pedro, irmãos, foi o discípulo que mais tomou paulada, né? Entre aspas, porque pelo seu jeito impulsivo. Pedro não tinha um domínio próprio. Então, quando ele escreve as suas epístolas, ele fala de si mesmo. E o desespero dele em que nós peguemos essa palavra e permitamos que essa palavra opere em nós, era também o desespero de Pedro, como foi o desespero de Paulo ao escrever aos Gálatas. Em outras palavras, Pedro estava falando, irmão, se a palavra operou em mim, que sou Pedro, olha quem era eu, e olha onde eu estou hoje, quando ele escreveu as suas epístolas, 1 e 2 Pedro. Se a palavra operou em mim, não vai operar em vocês? Se a palavra efetuou a obra em mim, não vai efetuar em vocês? Então, irmãos, Deus já tem nos revelado o caminho da salvação. Deus já tem nos mostrado, irmãos, que basta-nos ouvir pela fé, tomar posse, crendo na palavra do Senhor, que essa palavra fará a obra, porque a palavra, ela é poderosa. Paulo fala aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus. Qual que é o poder de Deus hoje nessa terra? Como que Deus manifesta o seu poder? Pela palavra. Se tirar a palavra, irmãos, não tem operado de Deus. Nós vimos essa semana, na mensagem 10, nós vimos porque o Espírito, em Gênesis capítulo 1, antes de Deus criar todas as coisas, o Espírito já estava pronto. Não é isso? Gênesis capítulo 1, versículo 2, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava.
o espírito já estava pronto. Pronto para quê, Tainá? Pronto para obedecer à voz de comando da palavra de Deus. Aí o Senhor Jesus, quando escreveu que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, era isso. Foi o nosso espírito, o espírito de Deus que está em nós, já está pronto para pegar a palavra e obedecer essa palavra, e essa palavra vai operar o poder na nossa vida. Então, irmão, se tirar a palavra, tira a obra de Deus. Anula a obra de Deus. Então, Paulo, ao escrever aos Gálatas, nós sabemos, irmãos, até aqui, o contexto, já vimos a história dos Gálatas, né? Isso Paulo passou na sua primeira viagem pregando o evangelho nas regiões ali da Galácia, levantou igrejas, os irmãos creram e foram salvos, baseados unicamente no evangelho de Deus, o evangelho da verdade, pela fé, salvos pela graça mediante a fé, não precisava fazer nada, não precisava pagar nenhuma penitência, não precisava, irmãos, oferecer nenhum sacrifício. Paulo mostrou aos irmãos da Galácia que nós somos salvos pela fé mediante a fé. Pela fé nós tomamos posse de tudo que Deus é e de tudo que Deus fez em Cristo. A fé, irmãos, ela recebe, é o receptor de toda a obra de Deus. Paulo então prega o evangelho. Paulo então levanta as igrejas na Galácia. Os irmãos alegres porque foram salvos. Os irmãos vivendo a vida da igreja, irmãos, de uma forma muito simples, viva. Mas aí há o contexto, os irmãos já sabem. Alguns irmãos judeus descendo de Jerusalém passam nas igrejas da Galácia, influenciando os irmãos, trazendo outro evangelho, que não era o evangelho de Cristo. Trazendo não o evangelho da salvação, pela fé, mas trazendo o evangelho da justificação por obras. Se nós não nos circuncidarmos, segundo a lei de Moisés, nós não poderemos ser salvos. Ora, irmãos, eles já haviam sido salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Não precisava deles cumprir nenhum ritual. Mas mesmo assim, por serem ainda infantis espiritualmente, eles foram influenciados pelas palavras dos judaizantes. Irmãos, se eu e você não tomarmos cuidado, facilmente seremos influenciados por outro evangelho. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu cooperador, ele fala que no final do tempo, os homens não suportariam a sã doutrina. Os homens não suportariam a palavra verdadeira, a palavra da cruz, a palavra do reino, a palavra da salvação, mas buscariam ouvir palavras que trazem coceiro nos ouvidos. Buscariam ouvir palavras que aguçavam a sua curiosidade. Palavras essas, irmãos, que nada mais fazem do que promover discussões sobre o serviço de Deus na fé. Irmãos, nós precisamos perceber que Deus tem nos dado uma palavra, que essa palavra, irmãos, não é apenas para a minha vida e a sua vida, é uma palavra de direção para a igreja, é uma palavra de direção para as famílias, é uma palavra de direção, irmãos, em toda a terra. E Paulo indignou-se. Eu imagino o coração de Paulo, o desespero de Paulo. Então, abra Gálatas capítulo 4, Flávio pediu para que lêssemos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala, no capítulo anterior, que é o capítulo 3, ele vem falando sobre a lei, que nós já fomos libertos da influência da lei e da tutoria da lei. Nós não somos mais guardados pela lei, porque a lei serviu de aio até a chegada de Cristo. Uma vez que Cristo chegou, a lei já não tinha mais a sua funcionalidade. Irmãos, o capítulo 4, versículo 1, Paulo fala, leia comigo, por favor. Digo, pois, que em que o herdeiro é menor, Senhor de tudo. O que Paulo estava falando? Porque os Gálatas eram menores. Eles ainda não haviam sido emancipados. Eles estavam ainda se considerando menores por estarem debaixo da guarda da lei ainda, porque eles haviam sido influenciados contra a lei de Moisés.
Aí Paulo fala, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, essa palavra menor, ela pode ser traduzida por meninos, de Efésios capítulo 4. Deixa marcado aí, vai um pouquinho para frente aí, que você vai achar Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14 fala, para que não mais sejamos como agitados. Olha só, agitados de um lado. O que os Gálatas, o que tinha acontecido com os Gálatas? Eles estavam agitados de um lado para o outro, certo? Ouviram a palavra de Paulo, o evangelho de Cristo por meio de Paulo, creram no evangelho, aleluia, Jesus é o Senhor, mas vieram os judaizantes, pregando a lei ainda, como um incremento da graça. Aí o que eles ficaram agitados? Não sabiam se criam no que Paulo havia pregado, não sabiam se criam naquilo que os judaizantes estavam falando, irmãos. Que agitação é essa? Então os meninos, Paulo fala aos Efésios que, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para, levados ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia com que induzem ao erro. Então, irmãos, os Efésios, assim como os Gálatas estavam o quê? Agitados de um lado para o outro. Não sabia se desfrutava da imersão, ou não sabia se desfrutava de outra palavra. Estava aquele mesclar, irmãos, aquela miscelânea. Eles estavam perdidos. Irmãos, quando alguém é infantil espiritual, ou é um menino espiritual, ele fica perdido, ele não sabe o que ele quer. Certo? Fica pulando de galho em galho. Ouve uma palavra, ouve outra, gosta de uma. O que é? Então, irmãos, a importância que Paulo deu para que nós dessemos ouvido à verdade do Evangelho é para que não caiamos nessa situação. Aí ele orienta ainda no versículo 15. Mas, seguir a andar de perto, seguir a caminhar junto, mas seguindo a verdade. E quem é a verdade, irmãos? É a palavra, a verdade é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é caminhar de perto com a palavra, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, o que Paulo estava falando aos Gálatas? Gente, vamos crescer, vamos avançar. Não é normal mantermos a mesma padrão espiritual do início quando cremos. Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos ser emancipados, como temos ouvido nos últimos dias. Nós precisamos, irmãos, alcançar a maioridade espiritual, a maturidade espiritual. E o Atmani disse algo que eu nunca esqueci, que crescimento ou maturidade não tem nada a ver com o tempo de vida da igreja. Não quer dizer se você tem 2, 3, 5, 10, 15, 30 anos de cristão. Não é isso, irmãos. Maturidade é tempo de caminhar com Deus, é tempo de andar com Deus. Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 17, anda na minha presença. Isso é maturidade. Isso é crescer em vida, é andar na presença de Deus, é andar, irmãos, desfrutando da palavra. Quanto mais da palavra você desfrutar no seu viver diário, mais crescido você será, mais maduro você será. Não tem nada a ver com tempo, né? Tem pessoas que enchem o pulmão, né? Estufam o peito. Eu tenho 30 anos de convertido, 40 anos, 10 anos, 15. Irmãos, amém, aleluia, graças ao Senhor. Mas todo esse tempo, Deus já efetuou a obra, a palavra já efetuou a obra na nossa vida. Então, Paulo, ao escrevendo aos Gálatas, volta para Gálatas, era essa a preocupação de Paulo, porque Paulo falou o seguinte, diga, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, é interessante, ele usa a palavra herdeiro, por quê? Porque uma vez que eu e você cremos
em Cristo, uma vez que nós recebemos a palavra, que nós recebemos o Evangelho para dentro de nós, fomos batizados, fomos incluídos para dentro do corpo de Cristo, nós nos tornamos herdeiros. Isso é um fato. Por direito, todos somos herdeiros. Fala com o irmão que está ao seu lado, nós somos herdeiros. Esse direito ninguém tira de você, né, Flávio? O direito. O direito. Ninguém está falando em condição de receber herança. O direito de receber herança. Mas há um item aqui que é importante. E ele fala, embora sejamos herdeiros, ou enquanto o herdeiro é menor ou infantil, em nada difere de escravo. O escravo, ele é herdeiro? Ele não é herdeiro. Nós somos herdeiros por causa de Cristo. É um direito nosso, mas se nós não crescermos, embora você seja herdeiro, não será possível você tomar posse da herança. Horas. Que pessoa em sua sã consciência pega todo o seu bem e coloca na mão de uma criança de 10 anos? Administra agora. Cuida. Quem faz isso, irmãos? Você tem um filho e você tem bens. O seu filho é herdeiro seu? É herdeiro. Mas você tem coragem de pegar tudo que você tem e falar, não, ele ainda tem 10 anos, toma, que é seu. Porque ele ainda não tem a condição de administrar. Ele não tem a condição de receber, embora ele é um herdeiro. O reino é dessa forma. O reino, irmãos, ele será dado não àqueles que têm a condição de herdeiros, mas àqueles que têm a condição de administrar, de assumir. Entendeu? Então, irmãos, quando ele escreve sobre isso, ele fala, olha, em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ou seja, o herdeiro é senhor, mas ele ainda não tem a condição de assumir a sua função. Irmãos, no reino será dessa forma. No reino, irmãos, não terá chance para imaturos. O reino milenar, os 1000 anos reinando com Cristo durante 1000 anos, vai ser algo tão especial e algo tão sublime, irmãos. Mas não será para toda a cristandade. Nova Jerusalém é para toda a cristandade. Todos os que receberam a palavra e todos os herdeiros. Mas o reino, irmãos, será para aqueles que têm a condição de assumir essa responsabilidade e de assumir o governo da herança do Pai. É interessante, o que nós faremos no reino, Vanusa? Vamos ficar, assim, as bodas serão uma festa. 3 anos e meio, as bodas do Cordeiro, certo? As bodas do Cordeiro, enquanto tiver a grande tribulação, os vencedores estarão participando das bodas ali, aleluia. Mas 3 anos e meio, irmãos, o tempo, na esfera do Espírito não há tempo. 3 anos e meio se fala para a grande tribulação, que tem como medir tempo. O reino, as bodas não, porque será na esfera fora da esfera material. Então será algo que não tem tempo limitado, mas é 3 anos, por volta de 3 anos e meio. O que nós faremos no reino? 1000 anos. Lucas fala que nós iremos cuidar de cidades. Ou cuidar de pessoas. Então, o que um herdeiro irá fazer? Qual que é o maior bem de Deus hoje? Pessoas. São as pessoas, é o maior bem do Senhor. Porque foram por causa desses que Ele morreu e ressuscitou. Certo? Então, se eu e você não estamos sendo preparados e aperfeiçoados em cuidar, hoje, como que vamos cuidar no reino? Então, irmãos, quando Paulo fala aos Gálatas que, embora eles sejam herdeiros, eles não diferem de escravo, aí ele fala no versículo 2 o seguinte, olha, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Há um tempo, isso aqui é interessante, Flávio.
Como é que eu falo isso aqui? Há um tempo pré-determinado para a volta do Senhor. Certo? Então, há para nós um tempo pré-determinado para crescermos e nos tornarmos filhos herdeiros. Se nós não atingirmos esse estágio, esse estado, é estágio ou estado? O estado. Se nós não atingirmos o estado até esse tempo que já foi pré-determinado por Deus, perderemos o reino. Irmãos, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, a volta do Senhor está muito próxima. E há um tempo pré-determinado para que alcancemos a filiação, que é os filhos crescidos. Então, se chegou até naquela data que foi pré-determinada, não atingimos ainda, ninguém vai ser lançado no lago de fogo, ninguém vai ir para o inferno, não é nada disso. Mas os cristãos ainda precisarão passar por uma prova de recuperação. Se não cresce na vida, sendo suprido pela palavra, cresce na marra, na grande tribulação, irmãos. É isso. Qual que nós escolhemos? Qual que é a opção? Vamos crescer hoje, Flávio? Vamos pegar a palavra e vamos levar mais a sério as coisas de Deus? Vamos levar mais a sério, irmãos, a pregação do Evangelho? Vamos levar mais a sério as reuniões da igreja? Vamos levar mais a sério a imersão, Tainá? Vamos levar mais a sério o acompanhar a palavra de perto, irmãos? Porque hoje Deus tem nos dado esse presente, essa maravilhosa graça de não precisarmos passar pela grande tribulação para crescermos em vida. Então, irmãos, hoje Deus está nos dando uma chance para você crescer. Porque há um tempo pré-determinado. Para os judeus que estavam sob a lei, a tutoria da lei, havia um tempo pré-determinado para eles serem libertos da lei na vinda de Cristo. Na primeira vinda de Cristo. Olha o versículo 23 de Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de... Então os judeus, eles estavam debaixo da lei, mas não eternamente, não, irmãos, sem soma de dias. Eles estavam debaixo da lei até a chegada de Cristo, a chegada da fé. Aqui fala que eles estavam encerrados. Esse encerrados, aplica-se a mesma função que o aprisco tinha de João 10. O que o aprisco fazia com as ovelhas? Encerrava as ovelhas, guardava as ovelhas, protegia as ovelhas. Então a lei serviu para guardar e proteger o povo, até que Cristo viesse. Chegou Cristo, deixou a lei de lado e seguiu Cristo. Então, quando Paulo fala em Gálatas 2, mas está sob tutores, tutor é o que é o tutor? Você viu na mensagem que tutor é quem guarda, é quem cuida da criança. É um guardião. E o curador, ele administra a casa, ele cuida dos itens da casa, que é a economia neotestamentária de Deus. Então, quando Paulo fala aos Gálatas, olha, enquanto vocês não crescem, vocês estão debaixo de tutores e curadores, ou seja, vocês estão sob os cuidados de tutores e curadores. Mas não é, irmãos, para ficar sob essa condição a vida inteira. Aí Paulo se desespera com os Gálatas, fala assim, olha, agora vocês receberam o Evangelho, têm condição já de caminhar e avançar e fazer a obra, vocês estão dependendo de lei, vocês estão dependendo da influência da lei de novo. As mensagens que temos visto e ouvido, irmãos, falou domingo passado, falou na live de quinta-feira, tem falou ontem em Goiânia e está falando hoje. Que as igrejas, irmãos, têm que parar com esse negócio de falar... temos poucos irmãos, louvado seja o Senhor que a nossa condição nós temos avançado,
Mas tem igrejas que poucos irmãos, 4, 5, não, coitadinho, se esconde atrás disso. Aí tivemos a experiência lá do irmão, lá do interior de São Paulo, que pelo ouvir da fé creu e saiu para fazer uma casa de adolescente, irmão, só com 40 adolescentes, não tinha nenhum. Então a palavra, o que nós temos hoje? Nós temos o Espírito, que está pronto para executar a obra, e nós temos a palavra, que é a voz de comando para o Espírito fazer a obra. O que nos falta? O que nos falta, irmãos? Não precisa responder, mas considera no seu coração, o que falta para você ainda alcançar a maturidade espiritual? O que falta para você ainda se tornar um herdeiro, não por direito, mas por condição? Você tem a condição de se tornar um herdeiro, não por direito, direito todos têm, agora a condição você tem? O que te falta para você crescer em vida? Aí o versículo 3 fala o seguinte: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então aqui vimos em Hebreus capítulo 5, versículo 12, que é os ensinamentos rudimentares da lei. Aí o versículo 4 fala o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus, ou seja, Deus falou, está na hora, Dulce, está na hora. Deus enviou o seu Filho. Essa é a primeira vinda de Cristo. Mas vai chegar um momento em que a segunda vinda de Cristo ocorrerá também. Vai chegar um momento, irmãos, em que Deus vai falar, está na hora. Está na hora de eu enviar meu filho novamente a segunda vez. Aqui foi a primeira, para libertar aqueles que estavam sob as influências da lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é sob? Uau, então Cristo, ele nasceu sob a lei. Cristo não estava isento da lei. Cristo estava sob a lei. Para quê? Para cumpri-la, para executar a justiça de Deus. Porque qual que é a justiça de Deus? Irmãos, o homem não é salvo, irmãos, de qualquer maneira, não. Você acha que a nossa salvação foi adquirida de qualquer maneira? Para nós, bastou-nos crer pela fé. Mas alguém pagou um preço. Alguém cumpriu toda a justiça. Irmãos, Deus não negocia. Deus não dá um desconto. A justiça de Deus precisava ser cumprida para que nós pudéssemos ser salvos. Porque o homem pecou lá no Éden, Gênesis 3, o homem falhou. Então Deus estabeleceu que a sua justiça, ou seja, se o homem novamente quiser chegar à árvore da vida, ele precisa morrer. Precisa haver derramamento de sangue. Aí, meu irmão, a justiça de Deus, ele não negocia, Tainá. Ah, não, Deus, a sua justiça está muito difícil. Alivia um pouquinho, uma parte, tira a metade. Não, irmãos, a justiça de Deus, ela é completa. Então, Cristo teve que pagar na íntegra. Deus teve que cumprir a justiça na íntegra, para que eu e você pudéssemos obter o que temos hoje, que é a herança da salvação, a herança da bênção de Abraão. Dada a Abraão. Irmãos, eu penso que nós deveríamos ser mais gratos a cada manhã pela salvação que nos foi oferecida. Às vezes, irmãos, nós vivemos uma vida corriqueira, intensa, muitas preocupações, muitos afazeres, muitos compromissos. É lícito, mas às vezes temos nos esquecido do presente que nos foi dado. Às vezes nos esquecemos, irmãos, de que um dia a justiça precisou ser toda cumprida por Cristo na cruz, para que nós hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Qual que foi a última vez que você orou ao Senhor e agradeceu ao Senhor pela sua salvação? Qual que foi a última vez que você, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor morreu, mas a sua morte não foi em vão. Senhor,
A salvação chegou até mim. Senhor, muito obrigado, Senhor. Talvez temos feito isso só nos domingos, quando estamos diante da mesa do Senhor. Ou todos os nossos dias, irmãos, tem sido um grande domingo. Vamos considerar isso. Foi pago um alto preço, meu irmão. Cristo suportou o que nenhum de nós suportaríamos. Cristo ficou 6 horas pendurado no madeiro. As 3 primeiras horas sendo julgado pelos homens e as 3 últimas horas sendo julgado por Deus. Pregado, com sede, com fome, não tinha comido, não tinha bebido, sangrando, zombaria, falatórios, vergonha. Não nos esqueçamos, irmãos, da obra da cruz. Não nos esqueçamos da obra de salvação que nos alcançou. Quando chegar, irmãos, na sua boca e na minha boca, aquele desejo de murmurar por alguma coisa, louvemos ao Senhor pela salvação que Ele nos deu. Louvemos ao Senhor pelo preço que foi pago por nós. Irmãos, Cristo passou o que nenhum de nós suportaríamos passar. Cristo ficou no madeiro, pendurado, como disse, 6 horas, tendo as mãos e pregos nas mãos, pregos nos pés, fazendo um esforço enorme para respirar. Teve sede, deram para ele vinagre, no ensopo, o Flávio já trouxe aqui uma vez, numa esponja que era usada em vaso sanitário, colocaram na boca do Senhor, irmãos. Que amor é esse? E ele não abriu a boca. Como ovelha muda, foi levado aos seus tosqueadores. Ele não murmurou, ele não questionou. Tudo isso por amor a nós, para que a justiça de Deus fosse plenamente cumprida. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Porque essa bênção chegou, a salvação chegou até mim. E a salvação tem chegado até a minha casa. A salvação tem chegado à minha família. A salvação, irmãos, a salvação. Presta atenção no negócio, irmãos. Nós precisamos crer nisso. Não foi a família de Noé que achou graça diante de Deus, só foi Noé. Não foi a família de Raabe que foi justificada por receber os espias, foi Raabe. Não foi a família do carcereiro que estava junto de Paulo e Silas em Atos 16, que creram na palavra, mas foi o carcereiro. Irmãos, para que a bênção chegue em algum ambiente, alguém tem que estar na brecha. Alguém tem que crer na palavra, alguém tem que assumir a responsabilidade, a posse da palavra, irmãos, e levar a sério a palavra. Para que a bênção chegasse à casa de Noé, a Noé precisou achar graça diante de Deus. Para que a salvação chegasse à casa de Raabe, Raabe precisou, irmãos, acolher os espias e fazer exatamente o que os espias haviam ordenado. Para que a bênção chegasse à casa do carcereiro, irmãos, o carcereiro precisou crer em Jesus, crer no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, alguém precisa se pôr na brecha da salvação, para que a bênção chegue nos ambientes, nas famílias e nas casas. Então, continuando aqui para finalizar. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Abra comigo rapidinho Lucas capítulo 2. Deixa marcado aí que nós vamos concluir em Colossenses. Lucas capítulo 2, versículo 21. Volta a Lucas 1, versículo 27 ainda. Lucas 1, 27 fala. 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entretanto o anjo onde ela estava disse: alegra-te muito favorecida, ó, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa salvação. Versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus.
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, Cristo precisou nascer de uma mulher, Cristo precisou nascer de uma virgem, Cristo precisou nascer de Maria. Cristo foi o único homem que não nasceu de um relacionamento entre homem e mulher. Agora, Lucas 2, versículo 21, que iríamos ler. Lucas 2, 21 fala: a 24, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Passados 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Então Cristo cumpriu a lei. Cristo não desprezou a lei, Cristo não deixou a lei de lado, tá? Cristo cumpriu, Cristo executou a lei. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então Cristo cumpriu a lei. Cristo não falou, essa lei não vale nada, essa lei aqui... Não, irmãos, a lei, Paulo fala em Romanos que a lei ela é santa, a lei ela é perfeita. A lei, irmãos, ela não tem nenhum problema com a lei. Cristo cumpriu a lei. Por que Cristo cumpriu a lei? Para que nós não precisássemos mais ficar sob as exigências dessa lei, sob as influências dessa lei. Então ele cumpre, né? Ele foi lá, em versículo 24, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida, de novo, para não dar margem que Cristo não estava nem aí para a lei. Um par de rolas ou 2 de pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Então, Cristo cumpriu a lei, né? Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Volta para Gálatas. Então Cristo precisou nascer debaixo da lei, né? Cumpriu a lei. Para quê? Versículo 5. Para que Cristo precisou cumprir toda a lei? Para resgatar os que estavam... É interessante, Cristo, é como se Cristo estivesse falando, Lohane, eu sou o último a estar sob a lei. Eu sou o último. Depois de mim, não há mais essa necessidade. Entendeu? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Essa palavra adoção de filhos, ela não foi bem traduzida na tradução Almeida, Revista e Atualizada, que é a sua e que é essa aqui. A versão Restauração fala filiação, que é o original grego. É huiotesia, é filho, é filho, tá? É filiação mesmo, o original grego, aqui é huiotesia, é filiação. E porque vós sois filhos, uma vez, irmãos, que a nossa filiação não foi obtida, Emília, por guardar a lei, a nossa filiação foi obtida como? Pela fé. Amém. Por crer na palavra do Senhor. João 1, capítulo 1, versículo 12, o que fala? Versículo 11, veio os para o que eram seus, os seus não os receberam. Versículo 12, João 1, 12, mas a todos quantos deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, crer e receber. Então a nossa filiação, ela chegou até nós porque nós cremos em Cristo. Nós recebemos Cristo e nós nos tornamos filhos. Você já não é mais um bastardo. Você não é mais, irmãos, alguém rejeitado. Você é um filho. Nós precisamos tocar nesse amor do Senhor. Às vezes, irmãos, tem pessoas que por não ter um bom relacionamento com os pais, ou por não ter um convívio adequado, principalmente com a figura paterna, sentem-se abandonados, sentem-se menosprezados, sentem-se rejeitados, sentem-se não amados.
E às vezes nós pegamos essa experiência que nós temos com a figura paterna biológica e levamos para a nossa experiência com Deus. Irmãos, você é um filho e um filho amado. Independente da experiência que você teve com a sua paternidade, sua biológica, por Deus, irmãos, nós somos amados. Aí o versículo 6 fala o seguinte: porque vós sois filhos. Primeiro a condição de filho, né, Tainá? Porque você é filha, Igor. Porque vocês são filhos. Olha que presente, hein? Porque vocês são filhos. E você é triste aí que não ganhou um presente do seu pai. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito que clama: Abba, Pai. Essa palavra Abba, Pai, eu estava comentando com o Flávio, a palavra Abba, ela não foi traduzida. A palavra Abba, ela é de origem caldeia, ou seja, aramaica. A palavra Abba, porque na época do cativeiro, eles oravam muito a Deus. E nas orações a palavra Abba era muito usada como pai. Realmente mostrando a figura paterna de Deus para o seu povo. E os gregos trouxeram a palavra pai, que é Abba, pai. Então é o seguinte, Abba, pai, irmãos, é a junção das duas palavras pai. Então é um pai grandão, é um pai maravilhoso, é um pai, é um Abba, pai, é um paizão. É uma figura, irmãos, e não é somente é meu pai. Não, é Abba, pai, é algo grande, é algo maravilhoso, é um vínculo de um relacionamento perfeito. É Abba, pai, ou seja, é meu pai, meu paizão, meu pai, sabe, irmãos, é isso. Por isso que a tradução trouxe Abba, pai. Abba, no original que não foi traduzida, no original aramaico ainda, não é nem hebraico, é aramaico, e o pai que é original é grego. Então juntou os dois significados de pai, Flávio. Já não bastava falar pai uma vez, tinha que falar Abba, pai. Irmãos, nós precisamos, irmãos, inspirar, não é isso? E clamar Abba, pai, porque o Espírito está no seu coração. O Espírito de Cristo que clama Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Aqui, irmãos, não é aqui em condição ainda de herdar, mas aqui é na posição de um escravo. Quando, irmãos, antes de Cristo vir, Tainá, antes de Cristo nos alcançar, nós éramos escravos do império das trevas, Dulce. Colossenses fala que Ele nos libertou, ou da escravidão do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. De sorte que você já não é mais escravo do império das trevas, você é filho. Fala com o irmão que está do seu lado, você é um filho de Deus. Você é um filho, então clama, Abba, Pai. Irmãos, vamos manter esse relacionamento de Deus, com Deus, irmãos, um relacionamento realmente de pai e filho perfeito. Com Deus você não precisa ter, irmãos, formalidades. Você pode ter contato com seu pai, que é Deus, a todo momento. Aonde você estiver, você pode ter esse contato com Ele, que a todo momento Ele está disponível. Não é isso? Você, irmãos, que talvez teve essa experiência negativa, né? Com a sua paternidade biológica, mas também se teve experiência positiva, irmãos, Deus está muito acima disso. Hoje nós podemos, irmãos, ter esse contato com o Senhor como o nosso Pai maravilhoso. Você não é um bastardo, você não é um escravo, você é um filho. Não haja como escravo, não haja, irmãos, como um bastardo de quem não tem menor importância. Para o mundo nós não temos importância, mas para o Senhor nós somos preciosos, porque você é um filho de Deus. Então vamos avançar, vamos alcançar a emancipação, vamos nos tornar filhos maduros, né, Flávio? Jesus é o Senhor. Amém?
Amém, irmãos? Nós temos pouco tempo, mas vamos dar oportunidade para quem tiver o sentimento de compartilhar, poder